Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso resumo aqui nesta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, né? Bom, vamos começar aqui pelo Amasta, que foi a tribuna da Câmara nesta terça-feira pela manhã, para revelar que teve o convite realmente, como se cogitou, e ele chegou a negar publicamente e tal, mas teve o convite, ele revelou que teve o convite do governador Laurez Moreira para assumir a Secretaria Estadual do Turismo, mas ele declinou do convite, porque disse que não conseguiria entregar o melhor, e ele afirma o seguinte: ele agradeceu a lembrança e se colocou aberto para ajudar nas missões que engrandeçam o Estado e a capital. Aí afirma ele, tem a compreensão que o governador, sob a orientação do Conselho Político, o que me pareceu uma alfinetada, acreditou que eu seria melhor nome para este cargo, mas neste momento e nesta da pasta específica, não conseguiria entregar o meu melhor e o povo do Tocantins não merece nada menos. Por isso declino do convite, agradecendo a deferência, né? Aí foi o Amasta, então, publicamente dizendo que não aceitou um convite do governador em exercício Laurez Moreira. Bom, em Araguaína, o secretário estadual do Planejamento e Orçamento, naquele mutirão de eventos que teve do prefeito Wagner, ele fez um discurso lá com as revelações muito preocupantes, né? Ele coloca o seguinte, que o governo precisa de 350 milhões de reais para fechar o exercício de 2025. E que o Estado gastou, meus amigos, veja isso é mais triste, né, cara? Mais de 200 milhões de reais em show só esse ano, né? Como diria o ministro Aires Brito, naquele julgamento histórico lá do Recede, é show a perder de vista, né? Seria cômico se não fosse trágico. É um absurdo, minha gente, é um absurdo total. Não tem nada, mas nada que justifique isso. Nada. Diante de tantas carências, nós temos um estado com 1/3 da sua população abaixo da linha de pobreza e a gente nessa política de pão e circo. Pão e circo. É uma indecência, é uma vergonha. Não dá para acreditar nas coisas dessas, sabe? E assim, os deputados estaduais precisam contribuir com o Estado nesse sentido. Sabe? Precisa, eu sei que isso aí dá voto, e você chega lá no show e toda hora o cara vai falar: olha aqui o deputado, ele que mandou dinheiro para esse show, essa bagatela de 300 mil, 500 mil, sei lá para quanto que é, para show, e o povo aplaude. Isso aí é bonito, né? Eita, que coisa bonita, você amarra o prefeito de um lado e ganha o voto do eleitor do outro, mas o Estado sofre, é preciso ter responsabilidade. É preciso ter responsabilidade, não é só pensar em pegar voto, não. Nossas autoridades precisam ter responsabilidade com o Estado. Não dá para brincar com o dinheiro contribuinte, não é do deputado, é do contribuinte dessa forma. Essas emendas são as desgraças, são uma tragédia para o país e para o Estado, para os municípios. Virou uma erva daninha. Mas já que existe, vamos usá-la de forma produtiva para contribuir com o desenvolvimento do Estado, não simplesmente para a política eleitoreira, como é o caso de show. É lamentável, tá bom? Mas vamos lá, olha, o Odimas diz o seguinte, que só para a saúde precisa de 180 milhões de reais para fechar as contas. E ele pede ajuda da bancada federal, ele diz que nunca foi tão importante ter o apoio, ter uma bancada unida como é nesse momento, para que se possa fechar essa situação. Aí, boa colocação do Dimas, é preciso pensar o Estado mesmo, né? Eu vejo o governador Laurez preocupado, todos os secretários que eu converso estão preocupados, enfim, é isso. Pessoal, agora que eu chamei a atenção ainda sobre esse evento de segunda-feira do Wagner, ele distribuiu um release, que é um texto para a imprensa, na tarde dessa terça-feira, o que eu achei interessante é que ele exaltou aí o apoio dele ao governador, para a governadora, a senadora Dorinha, e para senador o Eduardo Gomes, que vai à reeleição.
mas não fez qualquer citação ao Carlos Gaguin, que é do partido dele, União Brasil. Ou seja, confirma, o prefeito, na verdade, está sendo coerente, né? O prefeito com o que ele já disse. Ele disse lá, há algumas semanas, para os colegas de imprensa, que a tendência dele é apoiar a candidatura do Irajá para senador. Então, o primeiro voto dele seria do Gomes, que é um aliado de primeira hora dele, e o segundo do Irajá, ou seja, não deve apoiar o Carlos Gaguin. Ele rasga elogios, diz que o apoio dele tem uma aprovação grande, enfim, e tal, e que o apoio dele vai gerar um impacto grande nas candidaturas que ele apoiar. E aí ele cita a senadora Dorinha para governadora e a reeleição do senador Eduardo Gomes, beleza? Nós temos também que ontem, na noite dessa terça-feira, saiu o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o recurso do governador afastado Wanderlei Barbosa para tentar voltar ao cargo. São duas coisas que nós precisamos olhar. O primeiro é o processo, e é robusto, é muito robusto. Ontem, nessa terça-feira, os colegas de imprensa ainda vazaram o documento, o relatório da Polícia Federal sobre o dia da operação, né, da FAMES 19 que afastou o Wanderlei. É muito sério, muito sério. E o processo é robusto, muito robusto. Então, se olhando para os autos, é muito difícil. Se olhando para a conjuntura, quando você olha para a relação Supremo-STJ, em que o Supremo Tribunal está apontando o dedo para o STJ e dizendo o seguinte para o STJ: vocês estão vazando informação, vocês estão privilegiando investigados. Tá, aí vem o Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Mauro Campbell, do STJ, com um processo robusto, toma uma decisão extremamente pesada, mas importante, validada por unanimidade pelo STJ. Aí vem o STF e fala assim: não, vamos desfazer tudo, o governador volta para o cargo e tá tudo bem, a vida que segue. Vai ficar uma situação de saia justíssima para o STJ, muito contraditória essa posição. Então, assim, pelos dois aspectos que eu olho. Aí vem, e aí o terceiro ponto que eles colocam é mobilização política. Está mobilizando político aqui, político lá, político cá. Só que se dá com essas duas situações. Primeiro, a robustez do processo. E segundo, o fato do STF estar colocando o STJ na parede. Será que isso vai ficar bem para o STF, depois de apontar o dedo para o STJ? E tem um outro detalhe também. Esse caso tomou proporção nacional. Virou um escândalo, um dos maiores escândalos desse ano nacionalmente. Eu não estou exagerando. Né? Nós estamos falando de um crime de que acusação, não estou falando que aconteceu, mas a acusação é de que foi roubado dinheiro de cesta básica durante a pandemia, quando nós tínhamos pessoas com fome. E isso é muito sério. Então, se o Wanderlei voltar, nesse momento em que o STF, inclusive, está sendo criticado pela ala bolsonarista, pelas posturas que está tomando, de voltar o governador nessa hora, gente, vai virar escândalo nacional. Escuta o que eu estou dizendo. A imprensa nacional vai vir de pau em cima do STF. Então, assim, por todos esses aspectos, eu acho muito difícil. Mas há esperança deles aí. Eu tenho visto eles muito esperançosos, muito animados, muita gente passando mensagem para mim, tá bom? Para a gente terminar, vamos falar dos pronunciamentos ontem, nessa terça-feira, da ONU, do presidente Lula e do presidente Trump. O Lula foi um grande discurso mesmo, muito bem feito pelo Itamaraty, perfeito, não atacou diretamente o país, os Estados Unidos, nem pessoalmente o presidente Donald Trump. Isso foi muito bom, e foi firme, ao mesmo tempo foi firme, falou, defendeu a soberania nacional, que nós somos um país que tem uma democracia jovem, mas que está se consolidando e que mostrou que é forte. E foi muito bem, Lula, muito bem mesmo, sabe assim. E depois veio o discurso do Trump. Olha, o discurso mais bizarro que eu já vi na minha vida. Pensa um cara arrogante, narcisista, prepotente.
Ele falou como imperador do mundo. Eu mando no mundo. Deu aula para a Europa. Humilhou a ONU, que aceita ser capacho. E tentou humilhar o Brasil, né? Mas ele não tem credibilidade. Ele não tem credibilidade para falar de perseguição. Ele está perseguindo todo mundo, universidades, imprensa, judiciário. Ele está implantando fascismo, né, nos Estados Unidos. Ele está acabando com a tradição, com a história de pseudo pai da democracia que os Estados Unidos vende. Os Estados Unidos é uma democracia para eles, mas banca ditadura no mundo inteiro. Bancou do Brasil de 64, inclusive, da América Latina toda, na África, no Oriente Médio. Ele criou a Al-Qaeda, o Irã lá atrás teve apoio deles. E aí vem falar de contar a garganta. Eles não têm essa moral, não, para falar isso, apontar o dedo do Brasil. Ainda mais esse psicopata, esse fascista desse Donald Trump, que é um fascista, e está plantando o fascismo lá nos Estados Unidos. E é lamentável o que está acontecendo nos Estados Unidos. As instituições estão sendo combatidas, como é a estratégia da extrema-direita. A extrema-direita fez isso no Brasil e no mundo inteiro. Veja a extrema-direita no Brasil. Bateu o tempo inteiro no Supremo, no Congresso, na imprensa, em todas as instituições democráticas, o fascismo ataca. Instituições fortes, não dá para implantar autocracia. O sonho do Bolsonaro, família e de Trump é ser autocrata. E para ser autocrata, ele tem que dominar as instituições. Mas não vai conseguir. Eu acho que o Trump vai quebrar a cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho dúvida se ele termina esse governo dele. E aqui no Brasil nós mostramos. O Brasil mostrou uma independência dos aplausos. O Lula foi aplaudido, muito aplaudido. Inclusive, grande defesa que ele fez de Gaza, do povo palestino, povo heróico, povo valente, que está sendo triturado por esse outro fascista chamado Netanyahu, né? É um absurdo. O Lula fez um discurso muito forte, muito aplaudido pela ONU. E foi aplaudido várias vezes. Ele não, foi esse psicopata, esse Trump, é um aplausos tíbios, né? Assim, muito fraco, assim. O pessoal mais deve ser, lá vai puxar saca, tipo Milei, esse maluco que tem aqui na Argentina, que é outro fascista. Esse tipo de gente que não presta, né? Que não igual ele, igual o Bolsonaro. Agora, gente que quer o bem do país, do planeta, cara, pregar contra as políticas de controle do clima, é um absurdo, gente. Um negacionista, além de tudo, isso é estratégia também. Isso é estratégia da extrema-direita no mundo inteiro. No mundo inteiro, ela é negacionista. No mundo inteiro. E nós temos uma situação caótica, trágica, prevista para pouco tempo. A partir de 2030, esse planeta vai ficar cada vez mais insuportável. Isso é muito sério, nós estamos falando de sobrevivência humana. E vem um calhorda desse falar isso. É um absurdo. É um absurdo. Agora, por fim, ele fez aquele gesto para o Lula, eu não sei até que ponto aquilo lá vai frutificar, mas é o que eu disse num vídeo que eu gravei ontem meus seguidores no meu Instagram pessoal. Se em 20 segundos o Lula fez o Trump se apaixonar, imagino que vai fazer em 20 minutos frente a frente. Né? O Lula, a imprensa diz que o Ciro Nogueira afirma que não quer conversar com o Lula. O Ciro Nogueira, que foi lulista, que falava lá atrás que o Bolsonaro é fascista, depois mudou de ideia porque o povo do Centrão, é conveniência, né? Eles querem poder e outras cositas más. Aí quando eles têm, eles viram fascista, viram democrático conforme a conveniência. Mas ele diz para o pessoal da imprensa que ele não quer sentar com o Lula porque o Lula é sedutor, irresistível e ele pode acabar cedendo. Imagina o Trump, né? Agora imagina o Trump sentado com o Lula. Eu acho o seguinte, a família Bolsonaro, eles vivem de fake news, vivem de mentira, é uma gente que vive rodeada de mentira. E eles devem ter vendido muita fake news para o governo Bolsonaro, para o governo Trump, para o Trump, sabe? Em relação ao Brasil, em relação ao judiciário brasileiro, em relação ao próprio Lula. Eles vivem de mentira, de fake news. E isso aí, se houver essa abertura de espaço, eu não tenho dúvida que o Lula vai conseguir mostrar a realidade e vai tirar o Trump desse mundo paralelo que ele foi colocado por esses impatriotas, esses lesa-pátria dos Bolsonaro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa quinta-feira, né? Quinta-feira já semana boa. Um abraço a todos e até a próxima.